O Rio Araguaia é um importante patrimônio natural do Brasil e abriga uma rica biodiversidade. Infelizmente, a ação humana vem produzindo uma série de impactos negativos no curso d'água, ameaçando sua existência e a sobrevivência de várias espécies. Precisamos mudar essa realidade já. Preservação do Rio Araguaia é o tema de hoje do Viver Ciência. O Rio Araguaia nasce na Serra do Caiapó, no município de Mineiros, em Goiás. O rio tem 2.100 quilômetros de extensão e, além do território goiano, banha o Mato Grosso, o Tocantins e o Pará. A importância do Rio Araguaia ela remonta à época dos índios, que já se estabeleciam ali próximo ao rio para usar dos seus recursos para pesca, para utilizar a água. E na evolução histórica de ocupação do Cerrado, a gente tem muitas cidades goianas importantes nas margens do Rio Araguaia, como Aruanã, Aragarças, Matrinchã, Bandeirantes, justamente por conta do acesso à navegação, por conta do acesso aos recursos do rio, dos peixes e da água e tudo mais. E atualmente ele tem sido usado também para irrigação. As agressões ao rio, infelizmente, também são antigas e vêm se agravando nas últimas décadas. Uma das principais é a remoção da cobertura vegetal de suas margens. A conversão dessas vegetações naturais para pastagem, para agricultura, acabam favorecendo, digamos assim, o escoamento superficial e o assoreamento do rio, quer dizer, carregando toda aquela areia, aquela terra que vai sendo lavada de montante e vai indo para a calha do rio. O Araguaia é fonte de subsistência, fonte de lazer, fonte de vida e não pode acabar. Cabe a nós tomar as medidas necessárias para garantir sua perpetuação. Pelo fato do Araguaia ser o maior rio que banha o estado de Goiás e por estar no ideário do povo goiano como um patrimônio natural, é imperativo que as gerações passem essa ideia de preservá-lo cada vez mais, pressionando as autoridades para que a gente tenha esse rio preservado e conservado por muito tempo, que nossos filhos e nossos netos possam aproveitá-los e também conservá-los. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre a preservação do Rio Araguaia. Vamos apresentar então os nossos convidados. Maximiliano Bayer, que é doutor em Ciências Ambientais e professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Obrigado. E Luziano Severino de Carvalho, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, ADEMA. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e esperemos poder contribuir com o Rio Araguaia e com a sua preservação. Como delegado, eu agradeço imensamente o convite, é qualquer coisa de extraordinário a gente poder representar a Polícia Civil aqui e falar desse patrimônio rico, economicamente falando e ambientalmente. Com certeza, e a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é Alessandro. Eu gostaria de saber se, por essa reportagem que nós viemos assistindo por esses tempos agora, o pessoal está retirando a água da Araguaia para fazer irrigações. Eu gostaria de saber se tem como legalizar isso. Olha, eu vejo que nós tivemos no passado uma agressão, uma supressão de área de preservação permanente, iniciando pelas nascentes, pelas matas ciliares. De repente diminuiu o volume de água nos afluentes do Araguaia, os lagos ou lagoas naturais também diminuíram e aí fez com que o rio tivesse menos água. E de repente, mesmo assim, você vai no leito do Rio Araguaia e faz captação? Isso pode ser um risco muito grave e estamos vendo agora, isso está acontecendo. Quando há algum tempo a gente previa isso, depois de uma pesquisa junto a produtores, que o rio teria um tempo de existência, lamentavelmente, mas nós não tínhamos irrigação, agora tem, então está adiantando, esse tempo está diminuindo, portanto tem sim condições, mas eu acho que no momento não pode captar água no leito do Araguaia. Ok, próxima pergunta na tela.
Olá, meu nome é Ana Cláudia. Eu quero saber quais são as tribos indígenas que moram às margens do Rio Araguaia e qual a importância do Rio Araguaia para essas tribos. Ok. Si bem ainda nós temos registro do deslocamento que existiu naquelas tribos, hoje temos alguns grupos importantes que convivem com a natureza do Araguaia. Os Javantes, os Carajás, os Javaés, são todos grupos que de alguma maneira têm uma conexão muito forte com o Rio Araguaia. Desde a mitologia, a cultura, a tradição que eles têm, sempre tentando preservar e sempre vivendo em harmonia com o rio. Ok, mais uma pergunta. Meu nome é Camila e eu gostaria de saber quais são as consequências da estiagem para o Rio Araguaia. Ok. Nós sabemos que no Cerrado, basicamente, temos um ciclo hidrológico com notáveis variações. Nós temos alguns meses, como janeiro, fevereiro, em donde o rio vem com um volume, com uma vazão, que é capaz de transportar todo o material que ele está recebendo das nascentes. Mas na época de julho, agosto, setembro, quando a vazão daqueles rios fica muito diminuída, aquele material que vem das nascentes não tem como ser transportado. Pelo tanto, todo esse material vai ficar sedimentado ou assoreado em distintos ambientes do canal do Rio Araguaia. Algunos dos principais impactos que nós estamos vendo sobre o canal do Rio Araguaia, basicamente está que esse acúmulo exagerado de sedimentos comienza a acumularse en algunas regiones como por ejemplo as bocas dos lagos. Pelo tanto, lagos que antes ficaban conectados con el canal principal durante 3, 4, 5, 6 meses al año están perdiendo esa conexión. Pelo tanto, todo el ciclo de nutrientes, el ciclo de reproducción de muchos peces, como por ejemplo pirarucú, fica totalmente comprometido con ese acúmulo exagerado de sedimentos que está apresentando o canal do Rio Araguaia. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Olha só o que vem por aí. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo sobre os impactos gerados pelo assoreamento do Rio Araguaia. E no quadro Casulo de Ideias, Cauã e Sofia falam sobre recursos hídricos e a importância de sua preservação. Sofia, o que é uma bacia hidrográfica? Ai, meu Deus. Deixa eu pensar, que eu não conheço essa bacia. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre o nosso Araguaia, os impactos que o rio vem sofrendo e o que precisamos fazer para preservá-lo. Nossos convidados são o professor da UFG, Maximiliano Bayer, e o delegado do Meio Ambiente, Luziano de Carvalho. O assoreamento é uma das principais ameaças ao Araguaia. O acúmulo de areia no rio acontece de forma natural, por influência das chuvas e dos ventos, mas a ação humana potencializa esse processo, reduzindo o volume de água no canal e prejudicando várias espécies animais e vegetais. Vamos conferir a reportagem. As erosões que ocorrem nas cabeceiras do Rio Araguaia lançam na água uma grande quantidade de sedimentos, que acabam chegando ao curso d'água principal. Esses sedimentos, que se desprendem das margens dos afluentes, são basicamente areias. A alta bacia do Rio Araguaia está conformado por sedimentos arenosos mesozoicos, basicamente formación Botucatu, que entregan al sistema fluvial una enorme cantidad de areias cuarzosas, muy bien seleccionadas y que constituyen aquellas hermosas playas de areias blancas que nos vemos en Araguaia, mas que no dejan de ser un síntoma de todos los impactos, de todos los procesos erosivos que están aconteciendo en la alta bacia del Araguaia. Essas erosões acontecem, sobretudo, em consequência da retirada da cobertura vegetal nativa das margens dos afluentes. E o acúmulo crescente de sedimentos no rio tem provocado importantes mudanças em sua estrutura. O Araguaia está ficando mais largo e menos profundo, o que gera uma série de impactos. Nós estamos vendo uma grande pérdida
en cuanto a ambientes sedimentares, con las consecuencias sobre biodiversidad, por ejemplo, con esos problemas que no estamos viendo del desaparecimiento de ilhas. La mudança na morfologia do canal do Rio Araguaia, que cada vez está ficando más recto, él está favoreciendo, por ejemplo, la pérdida de conectividad de todos los sistemas lacustres, creando grandes interferencias en el ciclo de nutrientes, en el ciclo de reproducción de peixes y varias otras actividades más. A solução para o problema do assoreamento do Araguaia demanda tempo e esforços de toda a sociedade. As projeções para o futuro do rio não são nada animadoras. Por isso, precisamos começar a agir agora. Y básicamente la solución no está sobre el canal del río Araguaia, sino básicamente en las cabeceras de ese sistema y en los afluentes. Todos los procesos de erosión y de assoreamiento que existen nos afluentes del Araguaia van a ficar refletindo na dinámica do próprio canal do Araguaia. Entonces, nuestros esfuerzos deberían estar concentrados básicamente en aquellas regiones da nascente, básicamente en un proyecto de conservación de solos, en proyectos de reforestamiento y de algunos otros elementos que a gente puede utilizar para melhorar a situação que hoje estamos vendo. Bom, professor Maximiliano, como vocês puderam perceber aí pelo sotaque, não é brasileiro, né, professor? Não. É argentino, está há quase 20 anos no Brasil e durante todo esse período estudando o Araguaia. Isso. Eu cheguei no Brasil em 1998 com um convênio para alunos estrangeiros para estudar o Araguaia. E desde aí são 20 anos que a gente está produzindo resultados y algunos datos para poder ayudar en la gestión de este recurso. Voltando al tema del assoreamiento y básicamente aquellos problemas que nos estamos vislumbrando aquí, la verdad es que la situación de Araguaia es una crónica de una muerte que ya fue anunciada. Hace 20 años que a gente está trabajando y forneciendo informaciones y datos para lograr una gestión responsable de este recurso. Lamentablemente nos estamos viendo que muchas de esas acciones no fueron continuas, no tuvieron un desenvolvimiento acorde a lo que nos estamos precisando y hoy somos testemunhas da situación de Araguaia, sobre todo en estos meses de estiagem, donde los impactos parecieran que suenan mucho más perceptíveis. Professor, a sedimentação do Araguaia provoca aí a diminuição das ilhas, né, ao longo do rio. Qual que é o impacto disso? Esse é um processo muito importante e característico de alguns sistemas fluviales, como o caso do Araguaia. O excesso de carga que está recebendo o canal do rio Araguaia é tal magnitude que nos momentos em que o rio está com uma vazão baixa, ele não pode transportar toda essa quantidade de sedimentos. Pelo tanto, el sistema va acumulando ese material en algunos ambientes con menos energía, básicamente con menos energía no fluxo das aguas. Pelo tanto, los canales secundarios, aquellos canales que separan as ilhas do canal principal, son los primeros ambientes que están recibiendo ese acúmulo de materiales y pelo tanto esas ilhas en pocos años dejan de existir, porque ellas se anexan a la planicie aluvial. Un proceso similar es el que nosotros podemos ver con a ilha o ex-ilha do Bananal. Nós sabemos que a ilha deixou de ser ilha porque o canal secundário, que era basicamente o braço do rio Javaés, ele passa grande parte do ano seco. Não tem fluxo de água que permita a continuidade disso como uma ilha. Lamentável, né, essa situação. O delegado Luziano também está lidando com o rio Araguaia aí, pelo menos desde 1999, delegado? Desde quando? A Lei de Crimes Ambientais é de 98. Logo a delegacia foi criada, então desde essa época nós já trabalhamos no rio Araguaia. Primeiro momento foi a união ali com a tribo Os Carajás, que para mudar até o comportamento daquelas pessoas com os ribeirinhos. Depois fomos para as nascentes do Araguaia. Hoje as nascentes principais do Araguaia estão recuperadas. Muitas imagens que eu vi aqui, fico honrado por isso, né? São imagens nossas. Inclusive, quero agradecer aqui, né, vocês por terem cedido essas imagens belíssimas, fizeram com drones, inclusive, né, essas imagens no rio. Inclusive tem uma dessas imagens que hoje é um lago natural, que era uma vossoroca. Então foi uma forma também de você estabilizar a vossoroca. Esse caso foi até recuperado.
né? O Lago Azul era uma vossoroca. A vossoroca chitolina está bem estabilizada e muitas outras. Então essa questão do desmatamento que eu entendo que é o pior crime ou dano ambiental do Rio Araguaia. Consequentemente vem o quê? As vossorocas, que era o grande mal e ainda requer um cuidado muito especial. Mas os produtores, viu, professor, estão melhorando em relação a isso. Estão fazendo terraceamento. E o trabalho é simples. Antes era uma assombração. Assustava muito. Era milhões para recuperar. De repente, vamos simplificar com ações mais simples, mais ágeis, mais práticas. Ora, faça o isolamento, curva de nível, cerca, isola essas áreas. É um trabalho simples. De repente, o professor estava comentando, a vossoroca chitolina lá embaixo tem uma grande vazão de água, é uma verdadeira nascente. Então, ao invés de chamá-la de vossoroca chitolina, colocamos o nome de Nascente Recuperada Milton Frias, que foi em homenagem ao dono daquela área que trabalhou, que fez, sem nenhum gasto do poder público. Eu vejo que é o particular realmente que tem trabalhado. Ouvindo o professor aqui, que em questão da sedimentação, tem uma captação lá em Luiz Alves, e tem o lago Luiz Alves. Está secando. O que está acontecendo? O nível, professor, abaixou do lago, o rio Araguaia está adentrando no lago, está com a captação puxando naquele canal, ou seja, está tampando, assoreando todo aquela entrada. Então isso é muito grave, vai perder essa conexão. E o que aconteceu com os lagos, com as lagoas naturais de Goiás? Elas têm essa finalidade, uma lagoa interliga com a outra, que é para abastecer o rio. Essas lagoas secaram, portanto, não tem mais essa finalidade original que é alimentar o rio. Pelo contrário, infelizmente, lamentavelmente, secaram as nascentes, as lagoas de Goiás, hoje eles estão buscando, captando água para encher essas lagoas. Mais triste ainda é você ver uma situação agora, preocupante, ver uma situação agora de fazer drenagem, drenar áreas de relevante valor ecológico, brejos, nessas várzeas, faz o dreno para quê? Para secar. Então planta e depois vai no rio buscar água colocando aqueles drenos. Bom, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. Continue com a gente volta já já. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é a preservação do Rio Araguaia. O futuro da água do planeta Terra está nas mãos das crianças. E que responsabilidade elas têm pela frente, hein? A cada ano que passa, as chuvas ficam mais escassas, a degradação por parte do ser humano aumenta e nossos recursos hídricos ficam menos robustos. Logo, o Brasil, que concentra a maior quantidade de água doce do mundo. Nós conversamos com o Cauã e a Sofia sobre nossos rios e a importância de sua preservação. Vamos conferir esse bate-papo. Casulo de 10 no ar. O meu nome é Sofia e eu tenho 7 anos. Meu nome é Cauã, eu tenho 8 anos. Sofia, o que é uma bacia hidrográfica? Ai, meu Deus. Deixa eu pensar, que eu não conheço essa bacia. Bacia hidrográfica. Hidrografia, você sabe o que é? Não. Hidro vem de quê? Ah, tá, é uma bacia para carregar água. De onde que vem a água que abastece as nossas casas? Eu acho que vem da caixa d'água. Da caixa d'água? É, do meia ponte. Que ela vai ser tratada para depois ir para a torneira, para o chuveiro, para o filtro. Cauã, por que os nossos rios estão secando? Por falta d'água. Porque o vento está muito seco. Aí seca muita água, sim. Ah, tá. Então a culpa é dos ventos? É, do vento seco. Do vento seco. E do sol. Do vento molhado, não? Do vento molhado, não. Só do vento seco. Só do vento seco e do sol. E qual que é a culpa do sol aí nessa história? Que ele tem muita... Ele é muito seco, aí vai na água assim, água seca. Tá falando na televisão que tá falta d'água,
em muitos lugares que tá pedindo pra Celg, né? A Celg ir lá a Saneago ir lá e colocar mais águas para eles. Qual que é a importância dos nossos rios? Por que a gente tem que preservar os rios? Porque senão acaba a água. Aí o mundo fica sem água. Aí as nossas árvores de frutas, de verduras, ficam secas. Professor Maximiliano, qual que é o papel das crianças aí na preservação do Araguaia? Escute, Sofia e Cauã. A verdade é que o futuro está representado nessas crianças. E nosso papel neste momento é poder assegurar-lhes a essas crianças um futuro com água. Porque ainda que eles exponham alguns conceitos muito cruamente, é verdade o que eles estão falando, essa percepção de que os rios se estão secando, que o tempo vai ficar muito pior ainda com ventos sem umidade. Mas nós sabemos que a única maneira de poder melhorar nossa situação é basicamente com projetos de longo prazo. Quando nós falamos de recursos hídricos e de preservação de recursos hídricos, as grandes ações que nós poderíamos desenvolver têm um tempo de retorno relativamente comprido, de às vezes décadas, 10, 15, 20 anos para nós poder ter um retorno positivo na produção de água. Pelo tanto, essas crianças que nós estamos vendo hoje vão ser os protagonistas de lo que nós podamos daqui para frente tentar guiar, tentar fornecer, tentar direcionar. Porque eu lembro de que quando éramos crianças nessa idade, o problema ia ser de nossos netos. Um pouco mais na frente, o problema ia ser de nossos filhos. Mas hoje estamos vendo que o problema é nosso. E daqui a alguns poucos anos, se nós não tomarmos uma atitude, vamos estar em uma situação muito, mas muito complicada, sem poder deixar um futuro promissório para essas crianças. Doutor Luziano, quais são as perspectivas aí para o futuro do nosso Araguaia? Eu vejo que se, ouvindo essas crianças, nós temos no futuro duas possibilidades. Ou ser condenado pelas futuras gerações, ou sermos homenageados. Eu prefiro a última oportunidade. E quando você destruiu, nós temos esse tempo para reconstruir. Então, quando temos que falar em tragédias, o Rio Araguaia intermitente é uma tragédia anunciada. Eu prefiro falar na esperança, na união de todo mundo, poder público, iniciativa privada, poder público e povo tem a obrigação de proteger o Rio Araguaia, que é o maior patrimônio nosso, é um bem público, recuperando as suas nascentes, estabilizando as vossorocas e administrando, ter controle na utilização dessa água, ser muito racional, buscar orientação técnica, científica, ver o que é justo, ter sabedoria. Só assim, sem paixão econômica, porque hoje gastamos tanto, milhões para um projeto. Gente, investe dinheiro hoje, não é na produção de bens não, de grãos não, de gado não, é na proteção do Rio Araguaia, na proteção dessas áreas sensíveis. Isso é o maior benefício que essa geração pode apresentar para o futuro, para o Rio Araguaia. Lamentavelmente, tenho que dizer, nós não podemos hoje falar em preservar o Rio Araguaia, não. Hoje, a linguagem nossa, temos que recuperar o Rio Araguaia. Tá dado o recado e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Maximiliano Bayer, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Uma vez mais, gostaria de salientar a importância de promover esta temática, de pensar nessas crianças que necessitam um futuro com muita água. Com certeza, delegado Luziano de Carvalho, muito obrigado pela presença. Nós aqui agradecemos a Polícia Civil, cumprimentando aqui a universidade por esse tempo, por esse tema e com certeza nós iremos recuperar o Rio Araguaia. Com certeza, e muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana, combinado? Um abraço, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!